Espiritismo é uma doutrina espiritualista que surgiu na França em meados do século XIX, com a publicação do livro O Livro dos Espíritos em 1857, por Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. O Espiritismo, também conhecido como doutrina espírita, aborda temas como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação com os espíritos e a moralidade humana. 1. Princípios básicos. Existência de Deus. O Espiritismo defende a crença em um Deus único, eterno, imutável, imaterial, onipotente e soberanamente justo e bom. Imortalidade da alma. A doutrina afirma que a alma é imortal e sobrevive à morte do corpo físico. Reencarnação. A reencarnação é um dos pilares do Espiritismo, onde a alma passa por várias existências corporais para evoluir espiritualmente. Lei de causa e efeito. Cada ação gera uma consequência, boa ou má, que influenciará o destino do espírito em suas vidas futuras. Pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo sugere que há outros mundos habitados por seres em diferentes estágios de evolução. Obras básicas. Allan Kardec codificou o Espiritismo em 5 obras principais, conhecidas como Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos, 1857, considerado a base da doutrina, contém perguntas e respostas sobre a natureza dos espíritos, a vida após a morte e outros conceitos fundamentais. O Livro dos Médiuns, 1861, aborda a prática da mediunidade, descrevendo como os espíritos se comunicam com os vivos. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, interpreta os ensinamentos de Jesus Cristo à luz da doutrina espírita, enfocando aspectos morais. O Céu e o Inferno, 1865, discute a justiça divina segundo o Espiritismo, abordando as consequências das ações humanas e as condições do espírito após a morte. A Gênese trata da origem do universo, da Terra e dos seres vivos, integrando ciência e espiritualidade. 3. Mediunidade. Conceito. A mediunidade é a capacidade que algumas pessoas têm de servir como intermediárias entre os espíritos e os vivos. Os médiuns podem ter diferentes tipos de mediunidade, como psicografia, escrita automática, psicofonia, incorporação, clarividência, entre outras. Prática. As sessões mediúnicas ou reuniões espíritas são encontros onde médiuns e espíritos interagem. Nesses encontros, os espíritos podem transmitir mensagens, dar orientações ou até mesmo conselhos morais. 4. Reencarnação e evolução espiritual. Propósito. O objetivo da reencarnação é o aperfeiçoamento do espírito. A cada nova vida, o espírito enfrenta desafios e lições que contribuem para sua evolução moral e intelectual. Prova e expiação. A reencarnação também serve como oportunidade para que o espírito reequilibre erros cometidos em vidas passadas, expiação, e se prepare para novos desafios, prova. 5. Moral e ética espírita. Amor ao próximo. Inspirado nos ensinamentos de Jesus, o Espiritismo prega a caridade, a fraternidade e a compaixão como bases para a convivência humana. Justiça divina. A doutrina defende que Deus é justo e bondoso e que todas as aflições e sofrimentos humanos têm uma causa justa, mesmo que esta não seja evidente numa única vida. Livre-arbítrio. Os espíritas acreditam que todos têm o poder de escolher suas ações, mas devem estar conscientes das consequências espirituais de suas escolhas. 6. Influência e expansão Brasil. O Espiritismo encontrou solo fértil no Brasil, onde se tornou a religião de milhões de pessoas e influenciou aspectos da cultura, como a literatura, a música e as práticas religiosas. Espiritismo kardecista versus outras práticas. Enquanto o espiritismo kardecista segue estritamente os ensinamentos de Kardec, há práticas como a Umbanda e o Candomblé que incorporam elementos espíritas, mas com sincretismos religiosos. 7. Criticismo e controvérsias. Ceticismo. Científico. Alguns críticos argumentam que os fenômenos espíritas, como a mediunidade, carecem de provas científicas e podem ser explicados por processos psicológicos ou fraudes. Religiões tradicionais. Algumas religiões tradicionais veem o espiritismo com desconfiança, especialmente em relação à comunicação com os mortos, que é condenada por algumas doutrinas cristãs. 8. Legado e atualidade. O espiritismo continua a influenciar a sociedade contemporânea, promovendo a caridade e a reforma íntima, além de ter gerado inúmeras instituições, como centros espíritas, escolas e hospitais. A doutrina também é tema de estudos acadêmicos e debates filosóficos. O Espiritismo, com sua ênfase na moralidade, reencarnação e comunicação espiritual, oferece uma visão ampla da existência e do destino humano, buscando conciliar ciência, filosofia e religião.